Lá, então, para a gente poder até sair uma nota aqui, mas é basicamente isso que a gente viu ao Sidônio aí. Sidônio é o autor da nota. É isso que eu ia dizer. Todo esse discurso, vocês veem que tem Sidônio Palmeira por trás, porque é um discurso extremamente político. Ele sai todo sorridente ali, porque ele conseguiu passar o recado para a parte técnica do governo que estava, né, Isabel, atuando junto aos Estados Unidos. Então, quando a comunicação consegue esclarecer, isso fica traduzível para a população, a gente vê o ministro ali feliz da vida. Ele soltou uma nota agora há pouco, em nome do governo brasileiro, né, com várias dessas explicações elencadas. Não é assinada pelo Lula, né, pelo governo do Brasil, mas é uma nota que traz em detalhes isso que foi dito agora na coletiva. Traz, por exemplo, comércio digital e serviço de pagamento eletrônico, né, quando se fala sobre o Pix. O país é um grande mercado para as Big Techs americanas, o Pix é uma infraestrutura pública e gratuita de pagamentos. Traduzindo aí um pouco do que significa o Pix, suas regras se aplicam de forma uniforme e neutra e empresas norte-americanas participam ativamente desse ecossistema. As tarifas preferenciais, aí cita o acordo celebrado com o Mercosul, com outros países que não restringem, na visão do Brasil, produtos norte-americanos ao mercado brasileiro. Leis anticorrupção. O Brasil é parte de um dos principais instrumentos internacionais de combate à corrupção e dispõe de um arcabouço legal consistente para sua aplicação, proteção de direitos de propriedade intelectual, que já foi elencado ali pelo Dario Durigan, ministro da Fazenda. Etanol, aí cita o Programa Nacional de Biocombustíveis, aberto, segundo o governo brasileiro na nota, a produtores estrangeiros em condições não discriminatórias. O desmatamento, que a gente viu em todos os discursos até aqui, porque existe toda essa comoção, porque, bom, como que os Estados Unidos, que desmatam tanto, Isabel, estão cobrando a gente sobre desmatamento, a gente vem fazendo um trabalho e vem demonstrando em dados para eles. Por exemplo, desde 2023, o governo estabeleceu, segundo a nota e segundo a fala aqui do Dario Durigan, e está cumprindo a meta de zerar o desmatamento até 2030. O desmatamento na Amazônia é legal, já foi reduzido, que é o que a gente trouxe no bastidor, em cerca de 50%, pela metade, desde 2022. E assim, outras variações sobre esses mesmos termos. O que chama a atenção, Isabel, me chamou a atenção, primeiro, essa unidade do discurso, estão todos muito bem alinhados em como é que vão seguir a partir de agora, junto com o que o presidente Lula trouxe, que ali foi um tom mais eleitoral, né, foi mais subindo no palanque, citando a família Bolsonaro. Agora, o que fica de dúvida, a gente não consegue ainda medir, né, Isabel, qual vai ser o efeito disso, das explicações dadas pelo governo brasileiro em relação às tarifas. Olhando de maneira geral, Isabel, para o que aconteceu com a ida do Flávio Bolsonaro, para a decisão do USTR agora e pela resposta dada pelo governo brasileiro, quem está em desvantagem? Olha, Tainá, eu vejo que o governo brasileiro está tentando repetir a fórmula do ano passado, até pelo discurso principalmente do ministro Geraldo Alckmin, porque ele fala de novamente mover o setor privado, procurar via ANCHAM, por exemplo. São os mesmos atores ali que ele sinaliza como também possíveis parceiros do Brasil, já que o país como um todo está sendo afetado. Então ele tenta trazer um posicionamento mais da linha governista, mas mesmo uma figura que é mais contida como Geraldo Alckmin, também adota um tom eleitoral. Quando ele cita a articulação da família Bolsonaro, fala em falsos patriotas, ele também sai esse discurso que, para os padrões de Geraldo Alckmin, já é algo a ser bastante notável, porque não é do feitio dele escalar esse discurso mais verborrágico. Mas depois ele tentou se fiar realmente na linha de argumentação que também não é nova, porque desde o ano passado, a gente vê o Brasil respondendo ponto a ponto dessa investigação. Então, todos esses argumentos que foram apresentados aqui já são argumentos conhecidos. Talvez o mais enfático tenha sido o ministro Dario Durigan, porque lá atrás era Fernando Haddad ainda, e ele puxando muito a bandeira do Pix, mas também com uma linha de política também, porque ele chega e fala... lá fora tem inveja do Pix, ele utiliza essa expressão, eu achei curiosa ali, do ministro Dario Durigan, batendo bastante nessa tecla de que o Pix é inegociável, o Brasil não vai topar nada que possa afetar o nosso Pix. Então,
aqui ele já dá a linha também daquilo que não está em negociação de forma alguma pelo governo brasileiro. Esses pontos todos que o Brasil vem frisando desde o ano passado, eles continuam válidos. E não adiantou o Brasil gastar saliva um ano tentando explicar isso, porque a conclusão da investigação foi a de propor um tarifaço para o Brasil. Então agora é tentar apostar minimamente na via do diálogo para atenuar os impactos, a gente entender também, porque o elemento Donald Trump, para nós aqui no Brasil, mas para outros países, sempre rende uma surpresa ou outra. A diferença é que agora a gente aqui no Brasil está muito mais contaminado e mergulhado num clima eleitoral do que a gente estava lá atrás. Então, tem vantagens e desvantagens, se eu puder voltar aqui na sua pergunta. Fiz todo esse preâmbulo, porque pode ser uma vantagem eleitoral também, a depender de como que esse teste da comunicação vai reverberar junto ao potencial de eleitoral do presidente Lula. Se a tática da soberania vai voltar a dar certo e vai ajudar Lula a ter maior aprovação e uma queda na rejeição. Tem uma coisa que é muito clara. A família Bolsonaro, nesse momento, diferentemente da crise anterior, agora tem mais elementos de resposta. Porque antes eles estavam perdidos, a narrativa do governo federal engoliu o discurso de Flávio e Eduardo, mas agora não. Ontem, Flávio Bolsonaro já se assinou dizendo que pediu a Trump para não prejudicar a economia nacional. E agora nós temos um discurso da família Bolsonaro já reverberando nas redes sociais na seguinte linha. Foi no governo de Michel Temer quem viabilizou o Pix, mas quem colocou o Pix de pé foi o Banco Central na gestão de Jair Bolsonaro. Então eles têm um argumento, uma linha narrativa para tentar sair da forca, mas a gente tem que reconhecer o discurso de Dario Durigan, ensaiado com o Sidônio Palmeira, que passou atrás dele e até sorriu para ele, de que a família Bolsonaro tenta prejudicar o Pix, é muito forte para a população brasileira. É um discurso muito direto e de fácil compreensão. Assim como foi de fácil compreensão dizer para a população brasileira o seguinte: olha, considerar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas é necessário. O governo brasileiro não conseguiu enfrentar. Independentemente da questão técnica, de explicar que há consequências e também falta de transparência na atuação do Brasil, tudo bem. Mas é mais fácil de ser compreendido. Então, nesse momento, a guerra que eu estou vendo nas redes sociais, aqui do computador, é uma. É Flávio Bolsonaro dizendo, olha, o Pix foi viabilizado na gestão do meu pai, então não tem como a gente ser contra. Mas, por outro lado, o governo federal dizendo, olha, eles agiram contra o seu Pix, para que cobrem o seu Pix. Deixa eu só trazer mais um ponto, Uribe e Tainá, porque também ficou no ar a possibilidade de uma agenda amanhã. Sim. O ministro Mauro Vieira estará em Paris, vai participar de agendas da OCDE, e aí, na hora que eles estavam citando o embaixador, eu estava em dúvida, tirei dúvida aqui com algumas fontes de quem que eles estavam se referindo. Eles estão se referindo ao Jameson Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos. Então, justamente deste departamento que produziu essa investigação, e calhou de amanhã os dois estarem no mesmo lugar. A gente sentiu aqui um clima de otimismo de que talvez possa ter uma conversa, e pelo que a gente teve de sinalizações até agora, públicas, seria talvez o primeiro contato tete a tete depois da conclusão das investigações. O Mauro Vieira, que está na China, portanto vai a Paris amanhã, participando dessa reunião da OCDE, e tem a possibilidade, foi o que deixou ali no ar o ministro Dario Durigan, de encontrar então o Jameson Greer, que é o responsável pelo Departamento de Comércio, ninguém mais, ninguém menos que o responsável por essa tarifa de 25%, vejam só. É uma oportunidade dos dois conversarem. Agora, o que o governo brasileiro reclama muito é que é justamente o Departamento de Comércio americano que trava as negociações, que costuma, portanto, ter uma posição diferente e independente, por isso tem também autonomia, é o que falávamos mais cedo, do presidente americano Donald Trump. Então, o governo vai junto ali aos assessores de Donald Trump, ao seu secretariado, para quem sabe, no segundo momento em que haja um terceiro encontro do Lula com o Trump, isso seja viabilizado. Primeiro, a ideia é continuar com essas negociações a níveis diplomáticos e comerciais. Quem sabe com essa reunião amanhã, ou com um encontro, uma conversa rápida, um pedido que seja levado por Mauro Vieira, que, como a gente trouxe, já recebeu orientação hoje cedo do presidente brasileiro, trocou informações com Lula.